Oi pessoal, eu sou Daniele Gontijo, eu sou procuradora federal, sou doutora e mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente eu sou corregedora-geral da Presidência da República, sou ex-diretora de Acesso à Informação da CGU, sou ex-coordenadora da Procuradoria Federal junto à ANPD e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Lei de Acesso à Informação e Transparência. Nós temos 2 aulas para falar sobre esse tema. Nessa primeira aula, gente, eu queria propor para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre transparência. O que a gente vai falar aqui nessa aula? Nós vamos falar sobre transparência sob a ótica constitucional, sobre o direito de acesso à informação, sobre o direito de acesso à informação administrativa, sobre os fundamentos democráticos da transparência estatal e sobre as dimensões da publicidade e da transparência. Bom, gente, quando a gente pensa em transparência, eu imagino que também vem à cabeça de vocês, assim como vem a minha, diversas ideias, diversos valores, diversas concepções que estão ligados à transparência. Na minha cabeça, a principal ideia ligada à transparência é que a transparência é um pressuposto da democracia. Não existe democracia sem transparência. Mas se a gente expandir essa ideia, a gente pode pensar em vários outros fatores, em vários outros elementos que estão ali circundando essa ideia de transparência. Quais são esses elementos que a gente pode citar aqui? Tem vários outros, né? Mas eu trouxe alguns para a gente conversar. Primeiro, a transparência é um elemento conformador da boa administração. Ela é um instrumento de prevenção à corrupção. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como a transparência funciona, ela própria, como uma medida de controle. A transparência é também um fundamento da accountability, daquele dever de prestar contas. Ela é um elemento de reforço da confiança institucional. Eu confio pouco num Estado que eu não sei o que está fazendo. Eu confio pouco num Estado secreto. Um Estado transparente transmite mais confiança para os seus administrados. Ela é pressuposto do controle social. É impossível fazer o controle da atividade do Estado se essa atividade não é transparente, se ela está em sigilo. Ela é condição para o voto informado. Como que se vota em uma proposta política que não se sabe como ela está sendo executada, que não se sabe quais políticas públicas que vão ser embasadas nessa proposta política. Ela é pressuposto da participação social. Ela é um instrumento de fortalecimento da cidadania. Por quê? Para que exista uma participação social efetiva, para que a pessoa, o cidadão, possa participar da vida do Estado, ele precisa saber o que aquele Estado está fazendo. É preciso que o Estado dê transparência à sua atuação. Ela é um elemento legitimador do sistema representativo, não existe representação de ato secreto. E é um valor que norteia a atividade do Estado Democrático de Direito. Mas, gente, eu proponho para vocês o seguinte questionamento. Se a gente pensar, então, que a transparência é tudo isso, e a gente pensar na transparência como um dever do Estado, ou como um princípio, um valor que norteia a atividade do Estado Democrático de Direito, de onde a gente tira essa obrigação, normativamente falando. Então, proponho para vocês a gente pensar na transparência sob a ótica constitucional. E o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Vocês já pararam para reparar que não existia previsão expressa da transparência, dessa palavra transparência, na nossa Constituição originária? É isso, gente. A transparência ela foi incluída por emendas constitucionais. A primeira foi lá em 2012. A transparência foi incluída no Sistema Nacional de Cultura. Depois, em 2019, ela veio como um valor lá no regime próprio da Previdência Social. Depois, lá em 2020, ela veio nas regras sobre a destinação dos recursos de estados e municípios para o sistema de ensino. E depois, em 2023, ela veio como um princípio do Sistema Tributário Nacional. Mas a verdade, gente, é que quando a gente pensa em princípios que norteiam a atividade da administração, princípios expressos, o que está previsto não é transparência, é publicidade. Está lá no artigo 37, todos nós sabemos, né? Aqueles princípios que estão previstos lá no artigo 37, que a gente, inclusive, precisa saber, todos eles que passaram no concurso, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas a publicidade é diferente de transparência, gente. Publicidade não é a mesma coisa que transparência. Publicidade, via de regra, é o dever de tornar os atos públicos via divulgação oficial. Agora, transparência é diferente.
Para transparência, eu preciso que a informação seja acessível, seja compreensível, seja relevante, seja oportuna. Quando eu falo de transparência, gente, eu preciso de qualidade, eu preciso de acessibilidade. Eu preciso de uma informação inteligível. Eu preciso de uma informação que as pessoas consigam compreender do que a gente está falando. E a gente precisa ter em mente, então, que a evolução da nossa democracia, ela exige muito mais do que publicidade. Ela exige transparência. E se é assim? E se, vejam bem, eu acabei de falar com vocês onde que a gente tem essa previsão de transparência na Constituição, e ainda que ela tenha vindo por meio de emendas constitucionais, e a gente não viu em nenhum momento falando como uma regra geral de atuação do Estado, de onde eu retiro essa regra geral, sob a ótica constitucional. Aí eu vou propor para vocês a gente fazer essa análise, porque a gente pode compreender essa transparência sob 3 perspectivas jurídicas diferentes. A gente pode pensar a transparência. Se a gente estiver pensando ela sob a ótica da atividade administrativa, a gente pode pensá-la como um princípio. E esse princípio vai decorrer do princípio da publicidade. A gente vai ver isso daqui a pouco. Se a gente estiver pensando sob a ótica do administrado, a gente pode pensar a transparência como um direito. E isso vai decorrer do direito fundamental de acesso à informação. E por fim, gente, se a gente estiver pensando sob a ótica da administração pública, do gestor, a gente vai poder pensar a transparência como um dever, que vai decorrer tanto do nosso regime democrático, quanto desse nosso reconhecimento da transparência como um princípio e com esse status de direito fundamental. Então, a minha proposta aqui, gente, é a gente conseguir entender de onde vem essa nossa ideia de transparência como um valor que norteia a atividade estatal, sendo que isso não está previsto expressamente na nossa Constituição, mas eu entendo que é possível a gente tirar isso, né, de forma implícita a partir de todas essas perspectivas jurídicas e a gente inferir esse dever estatal de transparência mesmo sob a ótica constitucional. Então, vou começar falando com vocês sobre o direito de acesso à informação, gente. O direito de acesso à informação é um direito que está previsto em vários tratados internacionais, como um direito humano. E nesses tratados internacionais, ele vai englobar as liberdades de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, por qualquer meio, independentemente de considerações de fronteiras. Onde que é que esse direito está previsto? Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de San José da Costa Rica. Mas, além disso, todos nós sabemos que o direito de acesso à informação também está previsto como um direito fundamental, lá no artigo 5º da nossa Constituição. Ele está previsto de forma geral, lá no artigo 5º 14, que diz: é assegurado a todos o direito de acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte, quando necessário ao exercício profissional. E depois, como um direito de acesso à informação administrativa, no inciso 33, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bom, gente, quando a gente pensa, então, no direito de acesso à informação, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, de forma ampla, esse é o direito que nos permite ter acesso não só à informação administrativa, porque a gente viu que essa é uma espécie, né, do gênero do direito de acesso à informação, mas acesso a todo tipo de informação. Portanto, esse é um direito que ele também vai funcionar como um pressuposto de uma sociedade livre e democrática, porque é a partir desse acesso que eu consigo formular as minhas próprias ideias, eu consigo participar e permitir que essa sociedade faça circular de forma livre diversas ideias. Ele é um dos pressupostos do livre desenvolvimento da personalidade. Por quê, gente? Porque ter acesso aos vários tipos de informação, sejam aquelas que me interessam, sejam aquelas que me causam desconforto, sejam aquelas que vão me trazer qualquer tipo de conteúdo que me permitam crescer, que me permitam aprender, que me permitam me formar, mas ter acesso a esse tipo de informação é o que permite que eu crie o ambiente necessário a desenvolver as minhas crenças,
as minhas repulsas, o meu objeto de expressão, a toda a minha forma de crescimento enquanto indivíduo, a minha forma de autoafirmação como indivíduo. Ter acesso a essas informações é o que permite que eu me desenvolva como ser humano, como indivíduo. Além disso, é um dos elementos necessários para o desenvolvimento da nossa sociedade. A gente vai ver daqui a pouco que tanto o sistema republicano quanto o sistema representativo, eles precisam de um acesso à informação. Eles precisam que os cidadãos possam ter acesso àquilo que o Estado produz. E, além disso, é um instrumento que garante o desenvolvimento do pluralismo político. Sem acesso à informação, todo mundo pensa igual, gente. Pensa igual do jeito que, via de regra, se é condicionado a pensar. Então, o acesso à informação é o que cria esse ambiente necessário para que a gente possa trazer essas correntes de pensamento diferente e criar essas correntes de pensamento diferente e se desenvolver a partir dessas informações que a gente busca ter, né? Mas eu pergunto, para isso tudo, essa informação objeto de direito de acesso à informação, ela precisa ser acessível, compreensível, oportuna. Eu preciso entender a informação que eu estou recebendo. E além disso, será que essa informação precisa ser verdadeira? Em época de fake news, essa informação que é protegida pelo direito de acesso à informação, ela tem que ser verdadeira? A Constituição não fala isso. Quando ela prevê lá o direito de acesso à informação, ela não fala que a informação tem que ser verdadeira. Mas, na verdade, tem se entendido que sim. Ou que, pelo menos, se for uma informação equivocada, gente, errônea, que não tenha tido nenhuma negligência ou nenhuma má-fé do informador. Vejam bem, é porque é muito ingênuo da nossa parte achar que existiria uma verdade quimicamente pura. Uma verdade absoluta, isso não existe. Então, o que, na verdade, esse direito está protegendo é a honestidade, é a diligência na apuração e na divulgação dessa informação. Se eu estivesse buscando sempre essa verdade quimicamente pura, isso ia acabar inviabilizando a proteção desse direito de acesso à informação. Isso ia inviabilizar a circulação de opiniões. Isso ia atrapalhar a nossa garantia do pluralismo de ideias. Então, gente, o que o direito à informação protege é essa integridade do processo comunicativo. Não é a exatidão do conteúdo da informação. Além disso, o direito de acesso à informação, ele costuma ter um âmbito de proteção que se aproxima muito da liberdade de expressão. Inclusive, tem um julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos que faz essa aproximação, inclusive, em que ela trata da dupla dimensão da liberdade de expressão. A primeira seria a dimensão individual, que é o direito de cada um se manifestar e transmitir os seus juízos, e o segundo, que é a dimensão coletiva e social, que é o direito de receber as informações e de conhecer as opiniões e as informações que outras pessoas expressam. Mas no Brasil, gente, o nosso entendimento é que esses são direitos fundamentais autônomos. Um é o direito de informar, de se informar e de ser informado. O outro é o direito de emitir uma opinião. Especialmente porque são direitos que estão previstos em incisos diferentes da Constituição. Então, embora sejam direitos que tenham um âmbito de proteção muito próximos, são direitos que a gente entende como direitos fundamentais autônomos. E quando a gente fala do direito de acesso à informação administrativa. Vejam, a gente já falou agora do direito de acesso à informação de forma geral. E dentro desse, como uma espécie desse direito, a gente tem o direito de acesso à informação administrativa, que diz respeito ao acesso à informação que é produzida ou custodiada pelo Estado. Esse também é um direito, gente, que está previsto em vários instrumentos internacionais. Vou citar dois. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Declaração Interamericana de Princípios sobre a Liberdade de Expressão. O que a nossa Constituição diz sobre esse direito? Eu vou falar primeiro o enunciado do direito, sem falar sobre exceção. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Aí depois, gente, lá no artigo 37, parágrafo 3º, tem uma complementação dessa regrinha aí que enuncia o nosso direito, que é: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33. Então, gente, o que esse direito protege?
o direito de ser informado com relação às informações que são produzidas ou custodiadas pelo Estado. O que são informações produzidas pelo Estado? Aquelas que o próprio Estado faz, aquela que o próprio Estado, durante o curso dos seus processos, vai emitir. O que são as informações custodiadas pelo Estado? São aquelas que foram produzidas por outro órgão, por um terceiro, e que o Estado, por algum motivo, detém a guarda, custodia. Então, o direito de acesso à informação administrativa, ele abrange esses dois tipos de informação. E vejam, se eu tenho um direito de ter acesso à informação, eu posso dizer que eu tenho um direito à transparência do Estado. E, por corolário, que o Estado tem um dever de ser transparente para com seus administrados. Agora, gente, isso se refere a todas as informações estatais? Não. A própria Constituição já traz a primeira regrinha de restrição a esse direito de acesso à informação. O que ela diz? Tem direito de acesso à informação, a informação produzida e custodiada pelo Estado, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que ela reconhece? Ela reconhece que é necessário garantir um sigilo ao bom desempenho da atividade pública ou a manutenção da condição do Estado em uma posição que não o fragilize em relação a outros Estados ou em relação a uma determinada organização específica. E quem vai regulamentar essas hipóteses de sigilo, gente, é a lei. Então, o que a gente tira daqui dessa ideia é o seguinte: o sigilo é uma ideia que acho que todos nós sabemos de forma muito clara. O sigilo da informação do Estado é uma situação muito excepcional. Para que ele ocorra de forma legítima, ele tem que ter um amparo constitucional. A transparência, ela decorre, inclusive, como um direito do administrado, que pode ser inferido aqui desse direito fundamental de acesso à informação administrativa. E, por corolário, cria um dever do Estado de transparência. E ela pode ser inferida, gente, esse sigilo pode ser inferido, inclusive, porque se a gente está falando de um direito fundamental, pode ser que, em algum momento, esse direito fundamental ele colida com outro direito fundamental, em uma regra de sopesamento, em um processo de sopesamento. A gente chega ao resultado final desse sopesamento como um resultado que, no final, se entenda que aquele direito de acesso à informação vai ter que ceder, mas isso depois de um processo de sopesamento. Vejam que a regra é a transparência, o sigilo é a exceção, e o sigilo precisa estar constitucionalmente amparado. E quando eu estou falando, gente, de um direito de acesso à informação, como um direito fundamental, especialmente um direito de acesso à informação administrativa, eu queria trazer para vocês algumas ideias aqui para a gente ter em mente. Por quê? Se eu estou falando que um direito é um direito fundamental, isso significa o quê? Que ele está no rol de valores mais importantes do nosso ordenamento jurídico. E isso significa que ele é uma cláusula pétrea. E isso significa que a proteção desse direito se dá em duas dimensões. Aquela primeira dimensão que a gente conhece, a subjetiva, que permite que o titular faça a proteção desse direito, né? Seja perante um outro particular, perante o Estado, em um processo administrativo, em um processo judicial, mas que ele possa defender esse direito. Mas também, gente, existe uma dimensão objetiva da proteção desse direito. Isso quer dizer que, como pertencente a esse conjunto de valores, como pertencente a essa principal régua de valores que rege a nossa vida em sociedade, esse tipo de direito, ele tem uma proteção diferenciada. E dessa dimensão objetiva, gente, tem duas consequências principais. A primeira é a eficácia irradiante, porque essa posição dele como direito fundamental, como um direito fundamental que tem uma dimensão objetiva, traz essa eficácia irradiante, que significa o quê? Esse direito, gente, ele vem para todo o ordenamento jurídico e se irradia de forma que todo o restante do ordenamento jurídico tem que ser interpretado de acordo com esse valor. Ele passa a ser interpretado à luz desse valor. E a outra consequência é o dever de proteção estatal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado, quando se cria esse dever de proteção estatal decorrente da dimensão objetiva, o Estado não está se obrigando apenas a cumprir aquele direito, aquele dever principal, que é
Por exemplo, garantir o acesso à informação, de acordo com o que for pedido, por exemplo. Mas também o Estado tem um dever de atuação positiva, um dever de atuação ativa, um dever de garantir esse direito, um dever de atuar para garantir que esse direito não vai ser lesado, inclusive em aspecto procedimental, gente. Então, cabe ao Estado criar um direito organizacional. Cabe ao Estado criar os procedimentos para garantir que esse direito vai ser concretizado, de forma a tutelar o conteúdo desse direito fundamental. Por quê, gente? Porque esses são direitos que muitas vezes eles vão se efetivar na prática por meio de procedimentos, por meio de processos, por meio de órgãos estatais, que vão ser especialmente criados para essa tutela. Isso é uma garantia institucional. Então vejam que a gente retira daqui a ideia do dever do Estado de ter transparência exatamente da dimensão objetiva do direito fundamental de acesso à informação objetiva, à informação administrativa, desculpa, dessa dimensão objetiva que cria para o Estado o dever de proteção estatal. Se o Estado tem um dever de proteção estatal, inclusive um dever de atuação na criação de procedimentos, na dimensão organizativa, em toda essa atuação para garantir esse direito, ele tem um dever de atuação para garantir a transparência, inclusive ele próprio sendo transparente. E agora, gente, ainda pensando nessa ideia de dever do Estado, de ser transparente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os fundamentos democráticos da transparência estatal. Porque a gente falou também que se retira esse dever da ideia de democracia, já que a transparência é um dos fundamentos da democracia. E quando a gente pensa no Estado constitucional, gente, um dos principais elementos para a gente diferenciar o Estado constitucional do Estado absoluto é exatamente o caráter público desse poder. O Estado absoluto era o Estado secreto. O Estado constitucional é o Estado do poder visível. Isso por quê? Essa premissa de visibilidade do Estado constitucional, ela vem por essa necessidade de haver segurança jurídica, por essa necessidade de se abandonar a política do segredo como uma forma de se proibir a atuação do Estado como uma atuação arbitrária. E daí a necessidade de haver um dever estatal de informação. Além disso, gente, uma democracia, haver esse pluralismo de informação e essa possibilidade de se receber diversas informações de relevância pública. Isso é essencial para que haja um efetivo controle da sociedade das atividades do Estado e uma efetiva democracia participativa, como a gente já falou ali no começo da aula. Porque sem esse tipo de informação, sem a informação sobre o que o Estado está fazendo, quais as políticas públicas, como ele está concretizando essas políticas públicas, o que está sendo feito com os recursos, sem isso, gente, não é possível ter controle. Não é possível que o cidadão consiga participar da vida do Estado. Então, essa informação, gente, ela pode ser vista, inclusive, como um bem público que precisa, que deve ser protegido pela democracia. É que o Estado precisa garantir a sua livre circulação e impedir que ela seja de qualquer forma obstaculizada. A transparência ainda, gente, é essencial para a democracia representativa. Eu também falei isso lá no início da aula, porque o nexo entre o princípio da representação e a transparência é muito claro. Não tem como haver representação de um ato secreto. Para ter representação, eu preciso que o ato seja público. Então, o princípio representativo ele só existe em um ambiente de transparência, em um ambiente que eu sei em quais atos eu estou sendo representado. Além disso, tem uma ideia que eu gosto muito de falar, porque eu acho que ela é muito interessante para a gente entender o poder da transparência. Quem desenvolveu essa ideia foi o Bobbio, mas ele traz a partir de uma máxima de Kant. Kant fala assim: todas as ações relativas aos direitos de outros homens, cuja máxima não é suscetível de se tornar pública, são injustas. Qualquer ideia, então, gente. Se existe uma ação em que se é forçado que ela seja sigilosa, que ela seja secreta, essa ação é injusta. Via de regra, essa ação é injusta. E essa ação é tão injusta que se ela viesse a público, isso ensejaria uma reação tão forte da sociedade que a execução dessa ação ia ficar impossível. Tanto que, quando esse tipo de ato vem a público, acontece o que a gente chama de escândalo, que é uma perturbação da opinião pública. Só um tirano platônico conseguiria executar esse tipo de ato vil, injusto, ilícito em público.
numa democracia saudável, numa democracia livre, esse tipo de ato, ele ia gerar uma reação social tão forte que seria suficiente para impedir a sua concretização. Daí, gente, essa ideia de que a própria transparência, ela por si só, a transparência dos atos estatais, por si só, ela é uma forma de controle. É como se a transparência funcionasse como uma espécie de pudor daquele ato. É como se ela fosse uma régua que medisse aquilo que é lícito do que é ilícito. Porque o que é ilícito, gente, tem que ficar no sigilo. O que é ilícito não vem, via de regra, a público assim, de forma tão simples, porque causa reação. A transparência por si só cria essa métrica da gente conseguir ver o que é lícito, o que é ilícito. E eu acho essa ideia muito interessante, do quão forte, quão potente é essa ideia de transparência dos atos estatais. A transparência também permite que a gente responda, quem guarda o guarda. Quem controla o controlador? No tempo de uma sociedade que a gente tem, da sociedade da informação, que os governos democráticos, eles guardam dos seus administrados tanta informação que há pouquíssimo tempo atrás a gente nem julgava que era possível, saber quem guarda o guarda, quem controla o controlador, é muito importante, gente, porque senão a gente corre o risco de estar invertendo a ideia principal, que é do administrado controlar o Estado, e está chegando a uma ideia de que o Estado é que está controlando o administrado. Por isso, ter transparência é essencial para a gente saber como é que funcionam os controles e quem controla, quem faz o controle. Além disso, a transparência é essencial para concretizar a participação democrática. Como eu já falei, um cidadão só está habilitado a realmente participar da vida pública de forma efetiva, de forma concreta, se ele souber o que está sendo feito pelo Estado. E, por fim, gente, queria trazer aqui uma ideia que quem trouxe foi o ministro Carlos Aires Brito, de que a gestão da coisa pública, de forma visível, é um dever republicano. Tem uma frase que o ministro fala em um julgado dele assim: o modo público de gerir a máquina estatal é um elemento conceitual da República. Então, acho que eu trouxe aqui para vocês, com essas ideias, a demonstração de como que a gente retira o dever de transparência estatal do fundamento democrático, né? E agora, por fim, o último ponto, a última perspectiva jurídica que eu queria trazer para vocês é a transparência como um princípio. A gente já falou que publicidade e transparência são princípios diferentes, mas eu queria trazer para vocês as dimensões desses princípios e mostrar para vocês como que a gente pode inferir a transparência da publicidade, porque a publicidade está prevista expressamente na nossa Constituição. Trouxe dois autores, um é o Fabrício Mota, a outra é a Ana Flávia Messa. O Fabrício fala o seguinte: publicidade e transparência são conceitos complementares. A transparência seria, na verdade, uma espécie de substrato material da publicidade. Isso porque, gente, o Fabrício fala assim, olha, só publicados na imprensa oficial, isso não exaure as exigências do princípio da publicidade. A publicidade oficial sozinha, ela não é capaz de garantir a difusão, o conhecimento da informação, ela só atende ao aspecto formal, ela não atende ao aspecto material. O aspecto material, ele necessita da difusão da informação da forma mais ampla possível, de forma clara, de forma objetiva, pelos meios adequados, com linguagem acessível, considerando o objetivo e os destinatários dessa informação. Então, para que a gente consiga atender esse aspecto material, eu preciso correlacionar a publicidade com a transparência, porque se exige não só quantidade de informação, mas também qualidade de informação. Então, a transparência seria o substrato material do princípio da publicidade. Já a Ana Flávia Messa, ela propõe que a gente entenda uma linha evolutiva democrática, como se a transparência estivesse funcionando como uma dimensão expansiva da publicidade. O que a Ana fala? Ela fala assim, que com o amadurecimento da nossa democracia, isso fez com que o exercício do poder fosse se abrindo mais para uma maior interação entre a administração e o cidadão. Com isso, foi se exigindo que existissem mais canais institucionalizados de submissão do poder ao escrutínio público, ao controle público. Então, começou-se a deslocar a necessidade de uma simples publicidade para a necessidade de transparência. Ou seja, se antes se pedia, precisa divulgar os atos, precisa deixar claro, precisa abrir esses atos, agora a preocupação se soma à preocupação de essa informação precisa ser acessível, ela precisa estar numa linguagem que as pessoas entendam, as pessoas precisam aprender, precisam compreender essa informação. Então, gente, a Ana Flávia traz uma ideia que eu acho muito interessante, que é
a transparência ela vem surgindo como um instrumento que aproxima os interesses do cidadão com as decisões estatais. E com isso, ela permite que a gente verifique esse processo de instalação da democracia concreta, da democracia material. Se antes, com a publicidade, a gente estava falando de uma democracia mais formal, agora a gente está falando de uma democracia concreta, uma democracia material. Então, gente, para finalizar aqui as nossas ideias, o simples cumprimento formal desse dever de publicidade, ele não garante efetiva transparência, né? Se a gente não tiver acessibilidade, inteligibilidade, se as pessoas não compreenderem o que é a informação que está sendo passada, na verdade há um risco da gente estar fazendo, na verdade, uma opacidade estratégica. Ou seja, em vez da gente divulgar a informação, a gente está escondendo aquele poder. Então é possível a gente afirmar com uma certa segurança de que o princípio da transparência está sim implícito no princípio da publicidade. Seja pensando na publicidade com uma dimensão material, né, que seria a transparência, ou seja a gente pensando que seria uma dimensão expansiva, né, a transparência como essa dimensão expansiva, porque é só assim que o Estado vai cumprir o seu dever estatal de informar, decorrente do direito de acesso à informação administrativa. E a gente ainda tem que lembrar, gente, o seguinte: com o avanço das novas tecnologias da informação, isso redefiniu o espaço, o tempo, os meios de comunicação, de forma que a informação pública ficou muito mais acessível. E isso exigiu que o Estado se reposicione como um produtor, como um fornecedor de informações e de informações transparentes, inclusive para combater fake news, para que ele possa fortalecer a cultura democrática, a credibilidade da gestão pública. E foi nesse contexto, gente, de se reconhecer a necessidade de efetiva transparência para o cumprimento pelo Estado do seu dever de informar, é que foi publicada no Brasil a Lei de Acesso à Informação, que regula o direito de acesso à informação administrativa e trata tanto de transparência ativa quanto de transparência passiva, que a gente vai falar na próxima aula.